Energia, vamos subir essa energia aí. Muito bom, obrigada pelo convite, Léo. Vocês podem sentar. Quiser tirar o slide, pode tirar. Então, meu nome é Kênia Gama. De 2 anos para cá, eu tenho recebido muitos convites pelo projeto de empreendedorismo feminino que eu tenho, que é o Mulher Brilhante. Mas, bem como o Léo falou, e hoje é o que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu estou vendo assim, uma quantidade grande ali de adolescentes, de jovens. E, assim como o Sérgio, eu quero compartilhar aqui com vocês a minha história empreendedora. Porque eu sou empreendedora, empresária, há 16 anos, na área de eventos. Também passei por 6 anos e meio formando aproximadamente 260 empretecos, no Empretec do Sebrae, consultora do Sebrae. E hoje também sou mentora de negócios e, por isso, eu vim aqui, na realidade, contar a minha história para vocês entenderem o que, de fato, é legado, o que, de fato, é missão. E eu vi aqui o Seabra falando de passos em que a gente chega, né? Primeiro de tudo eu quero ganhar dinheiro. Esse é o objetivo. Mas, para que isso aconteça de forma correta, digamos assim, ou com, de repente, o que você pensa aí que é sucesso, muitos aqui falaram que a gente não pode negligenciar a saúde, não pode negligenciar a família, não pode negligenciar os nossos sonhos. Dinheiro, de fato, não é tudo, mas ele é muito importante. E eu mesma tinha algumas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Vou aqui compartilhar com vocês. Mas, começando aqui a minha história, eu venho de uma família onde meu pai era comerciante e minha mãe professora primária. Eu moro em Brasília. Muitos de vocês podem pensar, ou veem, né, só as notícias aí de Brasília. Mas Brasília, como qualquer outra cidade do Brasil, tem a sua zona sul e a sua zona norte. Então, tem lá quem tem, sim, uma vida com uma renda maior. E nós temos também as áreas do subúrbio. E eu vim da área do subúrbio, né? A gente morava, eu bem lembro que não tinha asfalto, não tinha saneamento básico. Estudei minha vida inteira em escola pública. Eu lembro que eu herdava a conga. Não sei se alguém é dessa época. Quem aqui lembra da conga azul? Olha, tem uns remanescentes. Eu herdava a conga da minha irmã. Por quê? Porque eu calço 34, ela calça 36, e passava primeiro por ela, e depois eu colocava o algodão na frente, né, para poder usar a conga. Mas algo no meu coração batia, e, normalmente, ou a gente repete, tá, a nossa jornada familiar, ou a gente rejeita a nossa jornada familiar. E, em algumas coisas, eu decidi repetir e outras rejeitar, no sentido de que eu não gostaria de ser feirante, como meu pai era. Não que eu não gostaria de ser comerciante ou empresária, que é o que eu sou hoje, mas, assim, eu dormia debaixo da banca, camelô mesmo, né? E eu não queria aquilo para mim. Mas eu também não queria ser professora, apesar de ter feito o meu 2º grau acadêmico, ensino médio, né, para o magistério, que foi a única forma que eu encontrei, na época, de pagar os meus estudos futuramente. E, então, já com 12, 13 anos, quem aí tem mais ou menos essa idade? Tem uma galerinha aí. Falei, cara, eu tenho que aprender 3 coisas: informática, inglês e espanhol. Hã? Inglês a IASG ensina, não é isso? Muito bom. E aí eu fazia o quê? Então, com 13, 14 anos, eu estudava o dia inteiro magistério, e à noite, terça e quinta, eu fazia espanhol, segunda e quarta eu fazia inglês, e sexta e sábado eu fazia no Senai e no Senac os cursos de computação. Tudo gratuito, daquele que você tem que dormir na fila para poder conseguir a vaga e tal, mas eu sabia que eu tinha que ser diferente. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu conheci meu atual esposo, e eu já estava fazendo a faculdade de computação nessa época. E como é que eu fazia para pagar a faculdade? A história do Sérgio é muito parecida. Cadê o Sérgio? O Sérgio saiu. O Sérgio não está aqui, tá vendo? Não dá. Sérgio! Eu dava aula num programa da faculdade, chamava Universidade Solidária. Então, era a alfabetização de jovens e adultos. E eu era monitora de informática. Isso para poder pagar a minha faculdade. Lá em Brasília é católica. Talvez vocês conheçam como PUC. É a mesma coisa.
Então, eu fazia ciência da computação com 16 anos. Eu era bem aplicada na escola, mas ralava muito. Então, de 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. E aí, com 17 anos, eu conheci o meu atual esposo e eu engravidei. Eu fui uma mãe muito jovem. E eu falei, caramba, e agora? O que vai ser da vida? Não tem muita escolha. Vou ter que continuar trabalhando. Lembra que eu falei que eu disse que eu fazia inglês e espanhol, né? Então, eu fui dar aula de espanhol para poder bancar aí a neném que tinha nascido, a Bárbara, que hoje vai fazer 17 anos. Então, eu dava aula de espanhol, continuava na faculdade, para poder pagar a faculdade e ter alguma renda. E meu esposo, nessa época, chegou e falou assim, olha, a gente vai abrir uma empresa. Falei, o quê? O que a gente vai fazer? Abrir uma empresa. Falei, meu filho, você está ficando louco, a gente não tem onde cair morto. Eu trabalho de dia, de tarde, de noite, final de semana, 24 horas por dia para pagar a faculdade e para a gente pagar o aluguel, pagar as contas de casa, né? Tem uma recém-nascida aqui. E aí ele contou a história de um tio dele, que era agente de turismo na época, e falou, não, ele sabe fazer, e a gente vai entrar com dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Você está maluco? Ele falou, não, a gente tem um Chevette na garagem. Eu falei, tá, é a única coisa que a gente tem, porque a gente não tem mais nada. A gente não tem nem onde cair morto. Não, mas a gente vai vender o Chevette, e aí a gente compra 2 mesas, 2 computadores, e aí ele vai conseguir os clientes para ele. Eu falei, quem é que vai tocar esse negócio? Ele olhou para mim e falou, você. Eu falei, como, né? Eu trabalho o tempo todo. Não, vai dar tudo certo. Então, beleza. Fomos, né? Com a cara e com a coragem. Fizemos todo o contrato social, tudo aquilo, né? Que o empreendedor precisa. Uma semana antes da gente, de fato, abrir a empresa, chega o primo dele e fala assim, sabe o que é? Eu também tenho uma neném. Ele tem uma filha mais ou menos da idade da nossa. São 4 meses de diferença. E eu fiquei com medo. Eu não vou abrir a empresa com vocês. Eu falei, amor, a gente está lascado. A gente está ferrado. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. A gente já vendeu o Chevette, que era a única coisa que a gente tinha. O fiador da sala que a gente alugou é sua mãe, a minha mãe. A gente alugou por 1 ano. A gente está com um cheque aí das prestações que a gente fez. O que a gente vai fazer? Ele falou, não, vamos tocar esse negócio. Eu falei, não, mas isso é impossível, isso não vai dar certo. Resumo da história. Parece que a gente, quando a gente diz que a gente já está no limite, é porque ainda tem muito mais coisa para poder fazer, né? Porque realmente eu batia, lá em Brasília tem um setor comercial, deve ter mais de 5.000 empresas lá, são prédios, né? Então eu batia de manhã, de tarde, de noite, oferecendo o serviço para as empresas. Desde o começo era turismo de negócio. E até que um dia deu certo. Uma advocacia comprou, foi meu primeiro cliente, comprou um bilhete de R$22.000 para Düsseldorf, na Alemanha. Era R$2.200 de comissão e aquilo já pagava as contas do mês. Contratamos uma menina que sabia, né, direitinho e tal. Só que no segundo mês não foi tão fácil. Eu tive que dormir na empresa, porque eu não tinha o dinheiro da passagem para poder voltar no outro dia. Você imagina, você tem uma empresa, você vê seu funcionário indo de carro, seu colaborador indo de carro, você indo de ônibus, e você tendo que dormir na empresa, no chão da empresa, porque você não tem o dinheiro da passagem para ir embora no outro dia. Aí eu respondo a pergunta do Sérgio. Será que você pensou em desistir algum dia? Naquele dia, eu não vou mentir para vocês. Falei, gente, não tenho o que fazer. Eu não tenho o dinheiro da passagem para ir embora, como é que eu vou continuar com a empresa? Mas meu esposo falou, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um borrachudo aqui, no Extra Supermercados. Eu lembro que as compras deu R$700 naquela época, 2002 ou 2003. Vai ser as compras aí em 5 meses, não vai faltar arroz, feijão, essas coisas em casa, e você vai para a rua. E a gente vai conseguir cliente. Fomos conseguindo pouquinhos clientes, assim, sabe aquela empresa que ela capenga, né? Você não pode tirar nem 1 centavo de dentro da empresa. Acredito que muita gente aqui sabe como é que funciona. E vocês lembram do primo que abriu a empresa? Que ia abrir, que desistiu e tal? Ele voltou nessa época, 8, 9 meses de empresa, e falou assim, olha, eu tenho um super negócio.
Agora, as empresas de propaganda e marketing, junto com as empresas de turismo, estão fazendo eventos. E eu tenho os locais dentro do governo para a gente participar de licitação. Falei para ele, olha, eu não quero saber de licitação, porque a gente não vai se corromper. Ele falou, não, não. É tudo certo, você apresenta a proposta lá, se você tiver o menor preço, eles vão te contratar. Eu falei, então, se estiver dentro da honestidade, a gente faz. E assim foi. A gente realmente conseguiu, aí, cresceu muito. 2007, 8, 9 e 10, eu bati seguidamente. 25 milhões, 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões de faturamento. A empresa cresceu muito nesse período. E, coincidentemente, 2 anos depois que ele tinha feito essa oferta, ele saiu, abriu a empresa dele e faliu. Ele voltou, saiu, voltou, saiu. Hoje ele está de novo na empresa comigo. É uma pessoa que eu sou muito grata. E sempre recebo ele de braços abertos. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês é, chegamos em 2010, a empresa estava indo de vento e popa, eu já tinha... Aliás, eu quero voltar um pouquinho. Em 2007, eu estava grávida do meu segundo filho, do Davi. Era um ano excelente. A gente já estava com muitos bens, realmente, financeiramente, a empresa estava muito bem. A gente estava com, não me lembro bem, mas eu acredito que 42 funcionários nessa época. Era uma empresa grande, filiais São Paulo, Rio de Janeiro. E eu engravidei do Davi e falei, amor, a gente precisa fazer alguns investimentos e tal. E foi quando a ficha caiu. Eu tinha de 23 para 24 anos. Foi quando a ficha caiu que eu era milionária. A ficha não tinha caído ainda, né? Na realidade, eu estava trabalhando de forma muito suada. E isso, na realidade, não naquela época caiu, mas um pouquinho depois, de que, nessa idade, eu era milionária. Mas, como eu falei para vocês, não era isso que eu queria. O meu objetivo não era chegar em 1 milhão. Kênia, qual era o seu objetivo? Na realidade, o meu objetivo era crescer cada vez mais como empresária. Era ter bens, era viver de aluguel. Eu sei lá qual era o meu objetivo naquela época. Eu queria criar bem os meus filhos. Talvez eu quisesse dinheiro, sim, Seabra. Talvez é o que estivesse passando na minha cabeça. Chegou 2010, o maior faturamento da minha empresa. E, assim bem como foi o maior faturamento, no final do ano nós deixamos de receber algumas notas, foi transição de governo. E eu fiquei aí com 3,5 milhões para poder receber. Não recebi esse dinheiro. E isso não me quebrou, mas me levou ao fundo do poço, porque desestabilizou o nosso caixa. Era o que a gente tinha em caixa, a gente tinha que pagar os fornecedores, tinha que pagar impostos. A gente tinha mais caixa, mais imobilizado, né, investido em outras coisas, a gente não era liquidez corrente. E isso acabou com a minha saúde, quase acabou com o meu casamento, quase me levou para o fundo do poço, numa depressão, porque foi juntando um monte de coisa. E por que foi juntando um monte de coisa? Porque eu priorizei muito a empresa. A empresa estava crescendo, mas eu estava diminuindo. E aí, quando veio um problema financeiro, que talvez era a única coisa, o único pilar que estava me segurando, as coisas desmoronaram. Então, 2011 foi que eu considero que realmente eu parei e pensei, cara, o que é ser empresário? Para que eu estou trabalhando? Para que o dinheiro me serve? Será que eu sou escrava do dinheiro? Será que é ele que está tomando conta da minha vida? E aí, em 2011, mesmo, eu tinha feito ciência da computação, tinha feito linguística aplicada à semântica, tinha as especializações, a parte técnica. Mas eu falei, cara, não adianta. Eu já tinha feito todos os cursos de empreendedorismo que vocês pensam, tinha a parte técnica, as ferramentas. Mas foi aí que eu pensei e eu falei, cara, se eu continuar desse jeito, não vai dar certo. E aí eu quero retomar aqui o discurso do Seabra, quando ele fala, olha, tem os passos aqui. E os passos que você precisa seguir dizem muito mais respeito, de repente, a você do que a sua empresa. É aqui que eu quero começar a minha palestra. Por quê? Porque se o empresário, ele sabe como ele funciona, ele falou, seja bom, seja excelente em algo, e naquilo que você é bom, você delegue. O excelente empresário, as grandes corporações, a Giovana vai falar logo aqui depois de mim, eles têm processos, eles têm governança, ele não fica com a mão na massa, ele é o visionário,
ele é a pessoa gerencial, ele é quem está por trás, tendo as ideias, se especializando, vendo quem do time é bom, colocando o time no lugar certo. E eu não tinha isso, eu estava tocando e fazendo. Não considero sorte, porque eu trabalhava muito. Mas então, em 2011, aí sim, aí eu fui entender de pessoas. Aí eu fui fazer coach, PNL, psicologia positiva, hipnose, tudo que vocês imaginaram, todos esses cursos aí eu passei 2 anos fazendo. Na época eu emagreci 11 quilos, recuperei meu casamento e fui prestar atenção nos meus 7 pilares. Anotem os 7 pilares. Não tem ordem, mas nós temos 7 pilares. Se você prioriza só um, ou se você está muito ruim em algum, a grande probabilidade é que você vai virar um dominó, pinos de boliche caindo. Você precisa de 2 tipos de saúde, aí são 2 pilares. Você precisa de saúde emocional. Você já viu alguém com depressão conseguir prosperar na vida? Síndrome do pânico, problemas emocionais. Então, você precisa de saúde mental e emocional. Você precisa de saúde física. Você já viu alguém doente, na UTI, dentro do hospital, conseguir fazer as coisas? Tem. Você precisa do pilar social, que são os seus amigos e a sua família. Nós não nascemos para vivermos sozinhos. Nós somos seres sociais. E como seres sociais, nós precisamos dar e receber nessa ordem. Exatamente nessa ordem. Quer ver o exemplo? Oi? Tudo bom? Eu estou bem, e você? Como é seu nome? Kátia? Muito prazer, Kátia. Pode ficar aí mesmo, Kátia. Pode ficar. Eu sou a Kênia. Eu dei um sorriso, o que eu ganhei? Um sorriso. Eu estendi a mão, o que eu ganhei? Ela também estendeu a mão para mim. Eu perguntei como ela vai, e ela me respondeu, vou bem, e você? A ordem é exatamente essa. Dar para receber. Se você quer ser um excelente líder dentro da sua empresa, sirva as pessoas. Entenda como elas funcionam. Extraia o melhor que elas têm. Relacionamento, seja ele amoroso, seja ele com seu amigo, nunca é sobre receber. As pessoas estão com as pessoas certas fazendo da forma errada. Porque ele não me ama, porque ela não me reconhece, porque a culpa é dele, porque ele não me ouve. E a sua parte? Será que está sendo feita? Como é que está teu pilar social, da tua família e dos teus amigos? Outro pilar que você precisa é o pilar amoroso. Deus fez a gente para a gente ter uma família. Vocês daqui a um pouco, tá bom? Por enquanto, não. Então, assim, esse pilar amoroso, estou falando para o ser humano adulto, tá, gente? Do perfil empreendedor, principalmente. A gente tem necessidades, tá, sentimentais de estarmos com outros, de nos sentirmos completos nesse sentido. E temos necessidades hormonais também, tá? Normalmente, quando a gente é casado, a gente tem necessidades sexuais. Isso é um dos pilares. Então, já falei aqui, saúde emocional, certo? Recapitulando. Saúde física, pilar social, pilar amoroso. Nós também precisamos de reconhecimento pessoal e profissional. Todos nós buscamos ser aceitos. É uma necessidade inerente do ser humano, mesmo nas comunidades longínquas, entre aspas, não civilizadas. É uma necessidade antropológica, ser aceita pelo meio. A roupa que você está hoje, a roupa que eu estou, diz respeito a isso. Nós precisamos ser aceitos, nós precisamos estar em um meio. Só que o grande problema é quando isso passa a ser um problema. E qual é o problema? Você querer ser quem você não é. E você querer ser aquilo que os outros querem que você seja, ou pior, você querer ser aquilo que você quer que os outros pensem que você é. Deu para entender? Esse é o pior de todos. Muito se fala sobre autoestima. Ah, é eu me gostar, é eu me achar.
Na realidade, para se chegar à autoestima, a gente passa por alguns pilares. O primeiro deles é o autoconhecimento, depois vem o autodesenvolvimento, depois a autoaceitação para a autoestima. Então, eu me conheço, sei quem eu sou, para que foi que eu vim, para que eu sirvo, por que eu estou nessa geração, quais são as minhas habilidades. Sei também quais são os meus profundos gaps, e aí eu me desenvolvo. Dessa forma, eu me aceito e sei qual é o meu lugar no mundo. Então, eu tenho autoestima. Então, não é somente se gostar a todo custo. Ah, estou nem aí para o que pensam de mim. Não, nós temos a necessidade de sermos aceitos. E a responsabilidade. Você veio nesse mundo para poder se inserir. Você veio nesse mundo para poder dar. Você veio nesse mundo para cumprir o seu propósito, a sua missão e deixar um legado. Então, esse pensamento de que não estou nem aí para o que os outros pensam de mim, ok, quando alguém fala alguma coisa de você, tem muito mais a ver com o outro do que com você. Agora, qual é a responsabilidade que você tem nisso? Porque a sua imagem, aquilo que você fala, aquilo que você transparece e aquilo que você faz, isso sim é comunicação. E você é responsável por aquilo que você comunica para o outro. Então, esse pilar de aceitação é o pilar de reconhecimento pessoal e profissional. A gente precisa dele. O quinto pilar é o pilar financeiro. Esse pilar é muito importante. Kênia, você está falando de dinheiro? Sim. Agora eu quero quebrar aqui uma crença limitante de vocês, como eu quebrei. Quantos? Não dá para ver. 5, ok. Então, o que acontece? Quando eu estava lá em 2010, eu pensava o seguinte. Eu pensava, tá, gente? A minha empresa não pode crescer mais. Eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para o meu esposo, eu não quero ser rica. Para quê? Para que morar numa mansão? Para que ter um carrão? Para que fazer viagens? Não, eu não quero isso. Talvez desde pequenininha, o dinheiro não presta, o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe. Talvez alguns de vocês pensem isso. Em 2016, e eu fiquei com isso, tá? Então, de 2010 até 2015, 2016, eu passei por essa fase da vida e também por conta do meu mindset. Em 2016, eu assisti um TED Talk da Melinda Gates. E ela falou, o meu patrimônio é de 100 bilhões de dólares. O que me custa dar metade disso para erradicar parte da mortalidade infantil e da miséria do mundo? E eu falei, uau, eu estou pensando pequeno. Porque eu estou pensando que o dinheiro é para quem? Para mim. Quando, na realidade, eu tenho que ser só uma mordoma, só um instrumento. O dinheiro que passar pela minha administração tem que servir para o meu legado. Tem que servir para a minha missão. Então, se você está pensando pequeno, pare de pensar em você. Porque quando você entender a sua missão e o seu legado, você vai pensar grande. Porque você vai precisar se conectar a pessoas, você vai precisar de marketing pessoal, você vai precisar de influência, você vai precisar de dinheiro para servir o outro. Para cumprir o seu propósito aqui. E o último pilar, que também é antropológico. Todo ser humano precisa disso. É a fé, a crença. Eu não estou falando de religião, ok? Agora, todos nós temos uma crença em algo. E o mínimo que você tem que se perguntar é o que já foi colocado aqui para vocês. Para que é que você está aqui? Se você acha que o universo está aqui para te dar carro, viagem, um marido ou uma esposa excelente, para que o universo sirva o seu umbigo, me desculpa, você está no lugar errado. Se você reclama que a gente tem muitos impostos, que a gente tem corrupção, sabe, que a gente tem desigualdade social, que a gente tem dificuldades, a pergunta é o que você está fazendo e o que você está deixando para a sua posteridade? Para que eles vivam um mundo melhor do que o que você está vivendo aqui hoje. E aí, quando eu entendi esses 7 pilares, foi que eu entendi o que é ser empresário, o que é ser empreendedor. Por que é que o sangue dá na canela e a gente continua? Por que é que os sonhos vêm e a gente não está nem aí? O amigo diz, o pai diz, o marido diz que não vai dar certo e você fala assim, não estou nem aí, eu vou fazer. Por que você
cai e você levanta? Por que você acorda 4 horas da manhã? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a palavra legado, missão. É algo que vai tornar você imparável. É algo que, independente do que aconteça com você, você vai se manter de pé e você vai querer levar até o final. Há 2 anos atrás, a gente começou a investir também em agronegócios. É um outro negócio que a gente tem. E eu aprendi muito com isso, muito. A nossa fazenda, ela é a maior da região e eu tenho vários outros agricultores pertinho da gente. E assim, pela gente ter condições financeiras e estudo, a gente faz um processo que eles não fazem. Então, a gente fez estudo da terra, a gente trabalhou a terra, colocou nutrientes na terra, escolheu as sementes certas. E muitos deles perguntavam, já passou a época de plantar? Por que vocês estão plantando? A gente planta lá em novembro, porque é a época que a chuva começa. E a gente só vai plantar em janeiro. Mas, enquanto o plantio deles cresceu de 15 a 20 centímetros, o nosso já tinha crescido 60. Não tem segredo, a gente precisa de base, a gente precisa de nutriente, a gente precisa de raiz, a gente precisa de saúde, de família, a gente precisa de fé. A gente precisa de uma missão, estar conectado a alguma coisa, para a gente viver em alta performance. E o que eu queria dizer para vocês é que os últimos 3 anos da minha vida, talvez, não foram os mais financeiramente bem-sucedidos. Eu já tive faturamentos melhores, mas com certeza foram os melhores anos da minha vida. Porque hoje eu sei pelo que e pelo qual eu trabalho. Eu tenho certeza que daqui a 3, 5 anos, que são os meus médios e longo prazos, eu vou poder falar para vocês que eu estou faturando o triplo do que eu faturava. Porque hoje eu sei onde eu invisto o meu tempo, eu sei onde eu invisto a minha energia, a minha família sabe do meu propósito, os meus amigos, todos eles estão junto comigo. Eu não sou mais aquela empresária chata, sabe, que trabalha, workaholic 24 horas por dia. Na realidade, eu trabalho 24 horas por dia. Porque a gente precisa fazer para a gente ter. E eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou mulher 24 horas por dia. Eu amo o que eu faço e eu faço o que eu amo. Eu estou dentro da minha convergência, eu sou boa no que eu faço, eu sou excelente no que eu faço. Eu tenho dom para poder fazer isso, eu ajudo as pessoas e eu ganho dinheiro com isso. Você precisa estar nesse ciclo de convergência. Se você ainda não está, ache profundamente aquilo que mexe com você. Equilibre os seus 7 pilares. Viva a sua missão. Viva o seu legado. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Muito obrigada.